Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Nesta aula, nós vamos tratar sobre o tema do conflito de competência. Esse tema, na verdade, vocês devem se lembrar lá das aulas de Direito Constitucional, a primeira expressão que o nosso ordenamento jurídico aborda, né, o primeiro diploma normativo que traz essa expressão, conflito de competência, é a própria Constituição Federal, né? Lá nos artigos 102, em que o Constituinte consignou as competências do Supremo Tribunal Federal, e no artigo 105, em que nós temos a competência ou as competências, as atribuições do Superior Tribunal de Justiça, nós podemos perceber que foi fixada a competência originária para esses dois tribunais para dirimir conflitos de competência, né? Então, claro, se a gente lembra lá das aulas de competência, o que a gente tem como ideia geral, o conceito de competência? A medida, né, o limite do exercício da jurisdição. Então, dentro ali daqueles parâmetros que nós utilizamos, chamamos de critérios fixadores da competência, o critério funcional, hierárquico, material, do valor da causa, do território, nós temos ali a fixação da competência absoluta e da competência relativa. Mas o que acontece? No mundo teórico, né, no mundo normativo, é muito simples, a gente identifica os critérios, cataloga, o texto constitucional diz, olha, é atribuição de tal órgão do Poder Judiciário atuar nesse tipo de matéria, é atribuição de tal órgão do Poder Judiciário julgar processo envolvendo determinadas pessoas, é atribuição de tal órgão do Poder Judiciário, como por exemplo os juizados especiais, federais, decidir conflitos até 60 salários mínimos, mas na hora que a gente vai para o mundo dos fatos, né, nas situações reais, a gente percebe que existe uma complexidade, primeiro, no que diz respeito à interpretação dessas próprias regras de competência, né, e a partir do momento em que um ou mais juízes, né, na verdade dois ou mais juízes, né, em que um juiz, por exemplo, rejeita uma competência e aí encaminha os autos para outro juiz e esse outro juiz também rejeita a competência, nós estamos diante do que é chamado de conflito negativo de competência, ou seja, eu tenho no mínimo dois órgãos do Poder Judiciário recusando o exercício da jurisdição naquele processo específico, né? Então, o conflito negativo de competência ele vai ocorrer toda vez que dois ou mais juízes rejeitarem a competência, recusarem o exercício da jurisdição em um determinado processo ao argumento, não é, de serem incompetentes, tá? De os seus respectivos juízos, né? Eu mencionei juízes, mas o termo correto é juízo, né? A competência é um atributo do juízo e não da pessoa física do juiz, como o impedimento e a suspeição. Por outro lado, também diante de situações no plano da interpretação das regras de competência, nós podemos ter determinados juízes, ou juízos, né? Determinados juízos em que juízo se afirma competente para dirimir um determinado conflito, uma determinada lide, um determinado litígio, e outro juiz ou outro juízo também se afirma competente. Isso pode ocorrer, por exemplo, entre um juízo federal e um juízo estadual. Pode ocorrer, como aconteceu no passado, quando houve com o advento da emenda 45, em que, porque o Constituinte derivado, ao alterar uma palavra de uma regra de competência no texto constitucional, uma única palavra, criou um conflito que vários, centenas, talvez milhares de processos tiveram a sua tramitação prolongada e criaram uma série de embaraços na tramitação desses processos. O que aconteceu? A emenda 45 alterou a competência da Justiça do Trabalho e trocou a expressão relação de emprego por relação de trabalho. Relação de emprego é mais restrita do que relação de trabalho. E a relação de trabalho, a princípio, alcança, por exemplo, as relações entre a administração pública e os seus servidores públicos, e os empregados públicos também, alcança os profissionais liberais, né? Eu mesmo tive o desprazer de, nesse período, iniciar uma execução de honorários, né? Honorários, então, de profissional liberal, da advocacia, e logo
em que a emenda foi promulgada, o juízo da execução, o juízo da vara civil, ele se declarou incompetente, absolutamente, e encaminhou os autos para a Justiça do Trabalho. Chegando lá, o juízo do trabalho se afirmou competente. Então até aí não tinha conflito de competência. Mas aí, a partir, vários atos executórios foram praticados na Justiça do Trabalho e, de repente, o STJ começa a entender, alterar o seu entendimento e entender que não, que profissional liberal, a competência era da Justiça Estadual. E aí, alguns juízes do trabalho devolviam os autos para uma vara civil da Justiça Estadual e outros não, se afirmavam competentes. Então, a partir do momento em que eu tenho ali tribunais da Justiça Estadual dizendo não, nós é que temos competência para decidir essa questão relacionada com honorários de profissional liberal e a Justiça do Trabalho se afirma da mesma forma competente, eu tenho um conflito positivo de competência. Tá? E aí, o que vai acontecer nesse caso? A gente vai precisar sempre ir provocando os tribunais para cima, né? Aqueles, por exemplo, se eu tenho um conflito entre um TJ, um Tribunal de Justiça de um Estado, e um Tribunal de Justiça de outro Estado, um conflito de competência territorial, ou um conflito de competência funcional entre um juízo federal e um juiz estadual. Tá? Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, a Constituição prevê no artigo 105, inciso 1º, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça e lá vai estabelecer o Superior Tribunal de Justiça como competente para dirimir esses conflitos de competência, sejam eles positivos ou negativos, né? e que esteja havendo uma discussão entre tribunais que estão ligados ao próprio Superior Tribunal de Justiça, né? Que estão, do ponto de vista da competência, todas as decisões proferidas pela Justiça Estadual e pela Justiça Federal são passíveis de revisão pelo Superior Tribunal de Justiça. Também o artigo 102, inciso 1º, a linha O, salvo engano, trata da competência originária do Supremo Tribunal Federal para dirimir conflitos de competência que tenham o STJ e outros tribunais, ou tribunais superiores, entre tribunais superiores, discutindo positivamente ou negativamente a sua competência. Então, como eu disse no início da aula, a matéria começa no texto constitucional. E aí, o segundo momento legislativo em que se disciplina o procedimento do conflito de competência, a gente vai encontrar no Código de Processo Civil. Tá? E agora, no novo código, para ser mais específico, a gente vai ter aí entre os artigos 951 e 959. Então, esses artigos vão traçar linhas gerais a respeito do conflito de competência, mas é claro, se a Constituição joga para o âmbito do Supremo Tribunal Federal dirimir determinados conflitos, joga para o Superior Tribunal de Justiça dirimir outros conflitos de competência, é claro que os regimentos internos de cada uma dessas cortes também vai trazer normas relacionadas com os conflitos de competência. E eu até recomendo, né, que vocês aí, nesse momento que pararam para estudar o conflito de competência, deem uma lida na Constituição e aproveitem, peguem os regimentos internos desses tribunais para apreciar como que é a tramitação de um conflito de competência, seja ele positivo ou negativo. Claro que, ainda que se trate de conflito de competência, positivo ou negativo, a gente vai ter peculiaridades aí para cada um deles, porque no positivo eu tenho 2 ou mais juízos praticando atos processuais, né? E um deles não tem competência, mas está praticando. No negativo, não tem ninguém praticando o ato processual, então os processos estão parados, e aí é outro tipo de problema que tem que ser solucionado. Pensem, por exemplo, em ambos os conflitos, positivo ou negativo, pense numa situação em que há necessidade de você requerer uma tutela de urgência, né? Ou de requerer a cassação de uma tutela de urgência concedida por um dos juízos envolvidos num conflito positivo de competência. Então, vamos escalonar novamente: Constituição, Código de Processo Civil, artigos 951 a 959 e regimento interno do Supremo Tribunal Federal, regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Tranquilo? Então a gente já tem aqui a previsão normativa e a definição do que é conflito de competência e essa classificação, né, do conflito positivo e do conflito negativo. E aí é muito simples a gente trabalhar o procedimento,
tá? A gente tem que pensar, um exemplo aqui. Eu tenho um conflito positivo de competência. Então, 2 ou mais juízos estão afirmando a sua competência. Bom, a princípio, se eu sou parte em um desses processos, eu posso, né, entrar com a petição provocando a instauração desse procedimento do conflito de competência. O Ministério Público, naqueles feitos em que ele participa, né, no processo civil, se ele está ali como fiscal do ordenamento jurídico, é claro que, verificando que, peraí, eu sou o promotor natural desse processo aqui para atuar como fiscal do ordenamento jurídico e um outro juízo está se afirmando competente e eu entendo que é esse aqui. Aquela afirmação vai contra o ordenamento jurídico. Então, o Ministério Público também pode provocar, né, a instauração do conflito. E o próprio juiz, né? O juiz que está ali envolvido no conflito, qualquer um deles pode também provocar a instauração desse conflito. Tranquilo? E aí o que a gente tem a partir do momento em que é instaurado esse conflito? Ora, vamos supor que tenha sido provocada a instauração ou pela parte ou pelo Ministério Público. Nesse caso, os juízes, nenhum dos juízes envolvidos no conflito tiveram oportunidade de se manifestar. Então, ao ser instaurado o conflito de competência, acima, serão provocados esses juízes para prestarem as suas informações, né? E é claro que se eu tenho aqui na tramitação, eu demonstro para o tribunal que vai dirimir o conflito, olha, tribunal, 2 juízos estão em conflito positivo, um deles com certeza não tem competência. Então, para evitar que lá na frente, ao definir, né, qual dos juízos é incompetente, a gente tem que anular atos decisórios, a gente tem que evitar a prática de atos processuais. E aí é que vai acontecer o quê? A suspensão dos processos, né? Então, esses processos vão ficar parados, sobrestados, mas existe a necessidade, óbvio, né, diante da realidade, de eventualmente você precisar de uma medida de urgência, de uma tutela de urgência, tá? E aí a gente vai ter, o tribunal vai ter que definir quem vai ficar responsável durante esse período pela apreciação dos pedidos de urgência, das medidas de urgência, ok? Então, o tribunal solicita as informações, os juízes prestam as informações, o Ministério Público, junto ao tribunal, né, seja o STJ, o Supremo, o Ministério Público Federal, nesse caso, só vai se manifestar como fiscal do ordenamento jurídico no conflito, né, lá em cima, não como suscitante do conflito, mas dando opinião, exarando parecer no conflito naqueles feitos de intervenção obrigatória, tá? E aí, ao final, o tribunal vai decidir qual juízo é o competente, vai determinar, então, que aquele juízo dê sequência ao processo e o outro, né, o tribunal vai ter que definir daqueles atos que até ali foram praticados, que atos terão que ser invalidados, tá? Isso no caso do conflito positivo de competência. No caso do conflito negativo de competência, não tem ninguém fazendo nada. Então, não há necessidade de parar nada, porque o processo está parado, na verdade, indo para um lado e para o outro. Nesse caso, então, o tribunal vai ter que definir qual dos juízos terá competência para poder apreciar as medidas de urgência. E, ao final, uma vez definido, qual dos 2 ou mais juízes é o competente, ele, então, assume o processo e passa dali para frente a ser o titular, né, o presidente daquele processo, tá? Presidente, no exercício, se diz que o juiz ele preside o procedimento, ok? Então vamos dar uma olhada aqui no regramento que está no código, né? Eu fiz aqui um resuminho para vocês poderem fixar aí, ó. Quem são os legitimados, então, como eu coloquei? Qualquer das partes pode suscitar o conflito, o Ministério Público, tanto na condição de fiscal do ordenamento jurídico, isso é importante, tá? Quanto, naquelas hipóteses do 178, quanto na condição de autor, né? Autor de uma ação civil pública, por exemplo. Imagine que um membro do Ministério Público estadual entre com uma ação civil pública e um outro membro do Ministério Público Federal entre com uma ação civil pública na Justiça Federal. O juiz federal
ele recebe aquilo e começa a processar, o juiz estadual começa a processar e a matéria é praticamente a mesma, está sendo discutida. E aí, ao tomar conhecimento, o membro do Ministério Público, autor, né, ele vai provocar o juiz, olha, oficia aquele outro juiz, diz que essa matéria aqui é da Justiça Federal, e aí o juiz lá diz que não, que a matéria é da Justiça Estadual, e os dois ficam se afirmando competentes. Então, nesse caso, o Ministério Público, na condição de autor da ação, ele vai poder suscitar o conflito, né? Mas aí, de qualquer forma, quando a gente diz qualquer das partes, quando o Ministério Público é autor de uma ação, autor é parte. Então, a gente vai dar para ele, salvo pequenas exceções de privilégios, né, estabelecidos no Código de Processo Civil, como, por exemplo, o prazo em dobro, né, mas salvo isso, ele vai ser tratado como parte, tá? Então, eu fiz essa anotação aí, ó, MP parte e fiscal do ordenamento jurídico. Ele pode suscitar nas duas situações. Mas, aí é importante, como parte, ele pode, em qualquer processo que ele é parte. Como fiscal do ordenamento jurídico, ele pode apenas naquelas hipóteses em que a sua interveniência, né, é obrigatória, tá? O Código faz uma observação, fala que não pode suscitar o conflito a parte que arguiu incompetência relativa. Então, ele foi lá e arguiu uma incompetência relativa, foi negada essa incompetência relativa e o correto aí seria você recorrer caso não concorde com aquela afirmação de competência do juízo, tá? São procedimentos diferentes, a declaração da incompetência, seja ela relativa ou absoluta, daí para um conflito de competência, a situação já é um pouco diferenciada. O procedimento, ele vai se iniciar, né, por ofício quando for o juiz, o suscitante do conflito, ou por petição, quando for o Ministério Público ou na condição de parte, né, ou as partes, tá? E a juntada dos documentos que demonstrem, né, efetivamente que existe o conflito, seja ele positivo ou negativo. Coloquei aqui, distribuição e oitiva dos juízes, do juiz ou dos juízes. E isso dentro de um prazo que é judicial, um prazo que é estabelecido pelo relator, tá? Por que eu coloquei do juiz ou, entre parênteses, dos juízes? Porque eu só vou ter oitiva do juiz se, por exemplo, eu tenho um conflito negativo ou positivo. Se for o suscitante for um juiz, um dos juízes, esse juiz ele vai oficiar o tribunal e nesse ofício ele já vai apresentar as informações dele. Então, o tribunal vai apenas ouvir o outro juiz, tá? Agora, se for uma das partes que está suscitando o conflito, o tribunal não tem as informações de nenhum dos juízes envolvidos no conflito. Então, o relator vai solicitar a oitiva de todos os juízes envolvidos no conflito. Como eu tinha colocado para vocês, o conflito positivo, né, existe então a possibilidade de sobrestamento. O relator vai chegar lá e, se tem um positivo, tem 2 ou mais juízes praticando atos processuais. Então, é melhor, né, convém que a gente segure esse procedimento aqui para evitar que lá na frente existam mais atos a serem anulados, reflexos, né, no mundo dos fatos e até no mundo jurídico que decorram desse ato ou desses atos. Então, a possibilidade de sobrestamento. Possibilidade de julgamento de plano. Também o relator recebeu o conflito e já pega e já diz assim, não, na verdade você que está me suscitando é o juiz competente, eu vou oficiar aqui o outro juiz, já para determinar quem encaminha aí os autos ou qualquer coisa nesse sentido. Quando que o juiz pode fazer isso? O relator, né? Julgar de plano. Quando a decisão dele tiver fundamento em súmula do Supremo, súmula do STJ, do próprio tribunal ou em tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Lá, no caso repetitivo, a gente pode entender tanto com o IRDR, né, o incidente de resolução de demandas repetitivas, quanto no julgamento lá do RESP, do recurso especial repetitivo, e do recurso extraordinário repetitivo, tá? Então, vocês sabem, né, que essa nova linha de atuação trazida pelo novo Código de Processo Civil, no sentido de prestigiar decisões
de interpretações de teses jurídicas que são de aplicação em vários casos repetidos. Isso aí tem uma finalidade de agilizar e de pacificar a interpretação, eliminar as divergências, né? Então, se a gente já teve ali um recurso extraordinário, no rito do recurso extraordinário repetitivo, com repercussão geral, tudo bonitinho, e o objeto disso era qual justiça, qual juízo teria competência para apreciar determinado tipo de situação, e aí editaram um enunciado, ou na verdade não, eu estava falando do caso repetitivo. Vem a decisão do repetitivo, que tem aplicação automática em todos os recursos que tem o mesmo objeto, é uma matéria semelhante, matéria jurídica idêntica. Próximo processo que veio, novo lá embaixo, suscitaram um conflito? Não, isso aqui eu não tenho nem que dar início, que deflagrar o procedimento. Isso aqui já é matéria batida, já foi decidido em julgamento de recurso extraordinário repetitivo. E o relator vai e mata de plano, tá? Decorrido o prazo de informações, vai para o Ministério Público, os autos do conflito de competência seguem para o Ministério Público, daquela forma que eu disse, né? nas hipóteses de interveniência dele, e ele tem 5 dias aí para se manifestar, e depois a gente tem o julgamento, né? O julgamento desse conflito, tá? Quando o relator decidir, ele vai declarar qual juízo competente e vai se pronunciar a respeito da validade dos atos do juízo incompetente, do juízo que acabou de ser declarado incompetente, ok? E aí tem 2 questões aqui também que são bem importantes. Olha só, existe também, em todos os exemplos que eu dei aqui, eu falei do conflito entre juízos de tribunais distintos, né? E entre tribunais distintos, um TJ, um TRF, tá? Mas existe também o conflito entre órgãos fracionários dos tribunais, conflito de competência entre desembargadores, que são órgãos do Poder Judiciário ali dentro, né? E juízes em exercício no tribunal. Então, esse tipo de conflito não está previsto nem na Constituição, nem no Código de Processo Civil. A única previsão do Código de Processo Civil é essa que eu coloquei aqui para vocês, que é qual? A que ele delega para os regimentos internos dos tribunais, então dos TJs, dos TRFs, dos TRTs, tá? Porque, é claro, se eu tenho entre um juiz do trabalho de uma vara e um juiz do trabalho de outra vara, ambas as varas ligadas ao mesmo TRT, é o regimento interno desse TRT que vai definir como será solucionado esse conflito, ok? E por último, eventualmente, né, em situações aí excepcionais, pode haver um conflito de atribuições entre a autoridade judiciária e a autoridade administrativa, até porque a gente sabe que da própria separação, né, dos poderes, em que cada poder exerce de maneira típica a sua função, né, legislativa, administrativa ou jurisdicional, mas a gente sabe também que cada poder exerce de maneira atípica funções típicas do outro poder. E o próprio Poder Judiciário exerce atividade administrativa, né? Então, em algumas varas isso é até muito mais evidente, né? E nesse caso pode surgir conflito entre atribuições, ou conflito de atribuições, entre a autoridade judiciária e a autoridade administrativa, tá? Nesse caso, o que também é o regimento interno do tribunal que vai regular o processo e o julgamento desse conflito. Tranquilo? Então é isso aí. De conflito de competência, a gente passou aí pelo que dispõe o texto constitucional, pelo que dispõe o novo Código de Processo Civil, e eu recomendo que pelo menos o do Supremo Tribunal Federal e o do Superior Tribunal de Justiça vocês deem uma passada ali, que são aqueles mais comuns, e em cima do julgamento desses conflitos é que a gente vai encontrar súmulas do STJ, julgamentos em RESP repetitivo, súmulas do Supremo, julgamento de RR repetitivo, tudo isso em cima de conflito de competência.
Tranquilo? Então, por enquanto é só. Vocês continuam estudando lá pelo material escrito e a gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Até já! Audio Jungle.